Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma atividade da apostila de língua portuguesa na página 44. Modifique os verbos de dizer destacados dos seguintes trechos, mantendo o mesmo sentido. Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha: por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Então você deve modificar este parágrafo aqui, este primeiro parágrafo, colocando outro verbo no lugar e que vai continuar com o mesmo sentido a frase. Então eu posso colocar: era uma vez uma agulha que perguntou a um novelo de linha. Ou então, era uma vez uma agulha que falou a um novelo de linha. Aqui nessa outra. E dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima? Então você pode colocar somente esse parágrafo aqui, ao invés de dizia, e falava a agulha, por exemplo. Neste outro, parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: anda, aprende, tola, cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida? Enquanto aí ficas na caixinha de costura, faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Então aqui, o verbo murmurou, você pode modificar colocando sussurrou, falou baixinho. Então o parágrafo ficaria dessa seguinte forma: parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande, não menor experiência, sussurrou, falou baixinho à pobre agulha. Agora, na próxima atividade, diz o seguinte: transforme os seguintes diálogos em discurso direto, ou seja, sem a fala direta dos personagens. Então, só relembrando, discurso direto é quando o personagem fala, é a voz do personagem. Então, geralmente traz aí ou o travessão ou as aspas para indicar a fala. Agora, o discurso indireto é quando o narrador transforma as falas do personagem usando suas próprias palavras. Ou seja, ele conta o que outra pessoa falou. Então, o verbo ele vem no passado. Aqui nós temos alguns trechos. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Então, no caso aqui, tem a fala do personagem. Se você fosse contar o que ouviu, como ficaria? Então, eu poderia colocar da seguinte forma: a agulha perguntou a um novelo de linha por que ela estava com aquele olhar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que fazia alguma coisa neste mundo. Então, aqui, eu contei com as minhas palavras a fala do personagem. Aí, no caso, eu vou usar o ponto final e não o ponto de interrogação. Na outra fala: e dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima? Então aqui eu tenho um discurso direto, eu tenho a fala do personagem. Mas para eu transformar num discurso indireto, ou seja, eu vou contar com as minhas palavras este trecho aqui. Como ficaria? Eu posso colocar da seguinte forma: a agulha disse para a linha que a costureira só se importava com ela, pois ela que vivia entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. E aí eu coloco o ponto final, sem usar o travessão
neste caso aqui, porque representa a fala do narrador, uma fala indireta. Bom trabalho.